No caminho do discipulado, o que é que se entende primeiro por discipulado? O discipulado é uma classificação genérica para todos os estudantes que já se encontram no recinto interno, sob a orientação, sob a inspiração, sob a direção de outros discípulos mais experimentados, mais treinados, que possam esclarecer e tirar as dúvidas que existam, os conflitos que podem advir diante de um compromisso que se vai assumir e a vida kármica dos compromissos com o mundo ao qual pertencemos. Família, escola, cidade, igreja, política, país, nação, etnia e a própria terra. Há muitos compromissos kármicos que nos amarram nessa estrutura do nosso planeta Terra. E quando se adentra no templo iniciático, esse templo é simbólico, né? Obviamente, nós temos que começar a assumir outros compromissos que frequentemente entram em conflito com aqueles que nos amarram karmicamente no mundo até onde nos encontramos e nos encontrávamos, satisfeitos ou não, mas karma é karma, decreto kármico há que ser cumprido independentemente de nossa vontade. Agora, vamos começar a construir uma nova linha kármica com outro compromisso. E, volto a lhes dizer, esse novo compromisso abre uma perspectiva muito grande para o discípulo e que vai levá-lo ao confronto que representará a sua guerra do Bhagavad Gita. Ou ele para por ali e volta aos seus compromissos kármicos com o mundo externo, ou ele prossegue e vai se aprofundar até chegar diante do santuário que ele imagina que seja a sua vida interior. Então, nessa linha, a doutrina secreta nos aponta os seguintes dados básicos. O primeiro deles está no volume 5, página 20. Ele nos diz que como parte desta obra trata dos iniciados e dos conhecimentos secretos que lhes eram transmitidos durante os mistérios, devemos primeiro examinar as afirmações dos que sustentam não haver traço algum de misticismo oculto nas obras de Platão, apesar de Platão ser um iniciado. Muitos dos nossos eruditos em grego e sânscrito, no interesse de suas teorias preconcebidas baseadas em pontos de vista pessoais, passam por cima dos fatos com demasiada facilidade. Esquecem, por conveniência, em todas as oportunidades, não só as numerosas variações idiomáticas, mas ainda que o estilo alegórico das obras dos antigos filósofos e o segredo observado pelos místicos tinham sua razão de ser. Que os autores clássicos pré-cristãos, do mesmo modo que os da era pós-cristã, ou a grande maioria pelo menos, tinham a obrigação sagrada de não divulgar os segredos solenes que lhes eram confiados nos santuários. Durante 22 séculos, todos os que leram Platão
Sabiam que, como também a maioria de outros grandes filósofos gregos, ele era um iniciado, estando por isso preso ao juramento sodalino. Era limitado, sendo-lhes defeso falar de certas coisas a não ser sob o véu da alegoria. Era limitado o seu respeito pelos mistérios, ilimitado o seu respeito pelos mistérios. Confessava sem reserva que escrevia em termos enigmáticos, e vemos que tomava as maiores precauções para encobrir o verdadeiro sentido de suas palavras. Sempre que o assunto tangenciava os grandes arcanos da sabedoria oriental, a cosmogonia do universo ou o mundo ideal pré-existente, Platão ocultava a sua filosofia na mais profunda obscuridade. O Timeu é tão confuso que só um iniciado pode apreender-lhe o sentido oculto. Então, o juramento que o iniciado professa, embora esse juramento objetivamente seja exteriorizado nas diversas escolas iniciáticas, diante do altar do santuário, ao lado dos seus companheiros de jornada, dos condiscípulos, e diante daquele que seria considerado pelo grupo como o hierofante deles, este juramento, na verdade, ele é assumido pelo discípulo com aquilo que há de mais elevado na sua vida espiritual. O compromisso não é feito ao hierofante. O compromisso não é feito aos seus companheiros de trabalho. O compromisso não é assumido diante de um altar físico ou objetivo, mas ele é assumido pelo próprio eu inferior, por esse ser tão batalhador durante anos e anos, séculos e milênios de conflitos pessoais, psicológicos. Ele é assumido por esse personagem que a literatura teosófica chama de eu inferior, que é o eu inteligente, é o eu que raciocina, é o eu que dá nome às coisas, adjetiva, qualifica, escolhe e separa o que é bom para ele. Então, este é que é o personagem que está sendo iniciado. Iniciado nos sagrados mistérios da grandeza espiritual do seu verdadeiro ser, do seu verdadeiro eu, que ele nem sequer faz ideia do que seja. Ele está prestando um juramento solene a alguém ou a algo que ele nem mesmo tem percepção formal do que seja. O juramento é prestado pelo eu inteligente a uma abstração que lhe é importante, porque dali para frente ela passará a ser a inspiradora, a condutora de todo o seu comportamento como eu inferior, como eu inteligente. Ele toca as fímbrias da vida verdadeira, da vida real do seu verdadeiro ser. Na página 55, nós selecionamos uma seção intitulada O Sigilo dos Iniciados. Nós selecionamos os seguintes textos. Não é de estranhar que se interpretem erroneamente muitas parábolas e ensinamentos de Jesus. Desde Orfeu,
o primeiro adepto que a história pode vislumbrar por entre as névoas da era pré-cristã, até Amônio Sacas, passando por Pitágoras, Confúcio, Buda, Jesus e Apolônio de Tiana, nunca houve instrutor ou iniciado que deixasse algo escrito para o público. Vou repetir, nunca houve instrutor ou iniciado que deixasse algo escrito para o público. Todos e cada um deles recomendaram invariavelmente silêncio e sigilo em torno de certos fatos e acontecimentos. Os apóstolos deviam guardar silêncio, de modo que a mão esquerda ignorasse o que fazia a direita. Ou, para falar mais claramente, de modo que os perigosos professos da ciência da mão esquerda, inimigos implacáveis dos adeptos da mão direita, especialmente antes da suprema iniciação, não se pudessem valer da publicidade para causar dano tanto ao médico como ao paciente. Tem outro, Luiz? Página 60 do volume 6. Não, volume 5, perdão, volume 5. À medida que o gênero humano progredia e se tornava mais terrestre em cada geração, principiou-se a afirmar-se a individualidade de cada ego temporário. O egoísmo pessoal se desenvolve e incita o homem a abusar do seu conhecimento e poder. Em 69. Em 61. Então aqui a autora passa a dizer que há necessidade de serem subtraídos gradualmente do homem o conhecimento e o poder divinos, que se faziam a cada ciclo humano mais perigosos como espada de dois gumes, cujo lado mau estava sempre ameaçando o próximo, enquanto o que podia fazer o bem só era utilizado em proveito próprio. Ainda nessa página, embora não registrada ali, na tela, há uma observação que eu vou transmitir a vocês. Não convinha deixar as massas sem um freio moral. O homem está sempre ansioso por um além e não pode viver sem um ideal à guisa de farol e consolação. Ao mesmo tempo, não se podiam confiar ao homem comum, e isto também é válido para a nossa época de educação universal, verdades demasiado metafísicas e sutis, de difícil compreensão para o seu intelecto, sem correr o risco de provocar-se uma reação iminente e de a crença em Deus e nos santos ceder lugar a um ateísmo radical e anticientífico. Nenhum verdadeiro filantropo e, portanto, nenhum ocultista sonharia um instante sequer com uma humanidade sem religião. E ainda em nossos dias, a religião da Europa, limitada aos domingos, é preferível a nenhuma religião.
Mas se na expressão de Bunyan a religião é a melhor armadura do homem, não é menos certo que é a pior capa. Capa. E contra esta capa e contra esta falsa máscara lutam ocultistas e teósofos. Se puser de lado esta capa, tecida pela fantasia humana para vestir a divindade, sob a inspiração astuciosa de sacerdotes ávidos de mando e domínio, poderá o homem adorar a verdadeira divindade ideal, o único Deus vivente na natureza. E agora ela nos faz uma distinção entre os dois tipos de orações que se deve levar ao grande público, que cabe ao candidato, ao discípulo, no seu contato com o seu velho mundo, levar ao grande público. Primeira é a oração egoísta. A primeira hora deste século anunciou o destronamento do Supremo Deus de cada nação em favor de uma divindade universal, o Deus da lei imutável, não o da caridade. O Deus da justa retribuição, não o da misericórdia, que é simplesmente um incentivo para o homem cometer o mal e nele reincidir. Quando o primeiro sacerdote inventou a primeira oração de súplica egoísta, nesse dia se perpetrou o mais nefando crime de lesa humanidade. A ideia de um Deus propício a súplicas e orações para abençoar as armas dos seus adoradores e conduzir à derrota e à morte os inimigos que são seus irmãos, de um Deus que dá ouvidos a hosanas entremeadas de rogos para que os ventos sejam favoráveis ao suplicante e adversos ao que navega em direção oposta. Esta é a ideia que tem nutrido o egoísmo no coração do homem, privando-o de confiar em si mesmo. E agora vem a sugestão da oração inegoísta. Um sentimento intenso e ardente desejo de fazer o bem ao próximo, sem qualquer motivo pessoal e egoísta. A ânsia por um além é natural e sagrada no homem, sob a condição, porém, de que o homem partilhe sua felicidade com os semelhantes. Isso são ensinamentos que antecedem ao próprio juramento solene que ele vai fazer. Ele está disposto a assumir essa posição. Vejam que é o mundo em que normalmente nós estamos operando, trabalhando e vivendo, é um mundo que cobra posições egoístas. A minha família em primeiro lugar, a dos outros que se dane. A minha igreja em primeiro lugar, a dos outros é do diabo. Esse é o mundo em que nós vivemos. O Brasil em primeiro lugar, Argentina, Uruguai, Paraguai, que se virem. O planeta em primeiro lugar, África, Madagascar, sul da Índia, Ásia, que se virem. Houve um período, quando eu ainda era jovem, que o brasileiro tinha orgulho de dizer: o Brasil é um país onde não acontecem tragédias. Não tinha furacão, tufão, tsunami, nada disso, nem terremoto. Agora começou a ter. Não tem como explicar, os geólogos explicam, mas aí na cabeça do fiel, será que Deus está tirando a mão de cima do Brasil? Será que Deus não é brasileiro? Não é brasileiro, né? Mudou de nacionalidade. Então vejam bem, esse é o mundo, é o mundo onde nascemos, crescemos e vivemos. Um mundo de escolhas pessoais, mas egocêntricas, egóticas, egoístas. Não é o mundo do discípulo.
O mundo que se apresenta ao discípulo antes de chegar ao santuário do seu santo ser é inteiramente diferente. É um mundo que vai pedir humildade, humildade sincera, não é humildade pensada não. É o coração sangrando e chorando porque está vendo o mundo sofrer e não sabe como ajudá-lo, mas quer ajudá-lo. É um mundo onde ele vai substituir o reinado da fortuna, da sorte, da bem-aventurança pelo reinado do trabalho, do serviço, às vezes árido, não recompensado, não compreendido, nem pelos familiares mais diretos, que criam resistências, que são os laços kármicos que prendem o discípulo na sua jornada, na sua encarnação atual. Tudo vai depender de que é importante para ele. Se é efetivamente chegar mais próximo cada vez mais do seu verdadeiro ser, ou ficar apenas na periferia, rodopiando, assentando uma martelada no prego e outra no madeiro, né? Para ver se dá resultado. Ou, embora condenando aí os políticos corruptos, continuar fazendo a sua fezinha no jogo do bicho oculto ou nas lotecas do estado ou do município. Porque a onda, o sentimento é o mesmo. A diferença apenas é quem é que está tirando proveito dessa jogada toda. Bom, vamos prosseguir. Na página 36. As reivindicações dos ocultistas, para quem está acompanhando no texto, é o segundo parágrafo que começa com as verdades subjacentes. As reivindicações dos ocultistas e de sua ciência arcaica começam a desbravar, lenta, mas seguramente, um caminho no coração da sociedade. Hora por hora, dia após dia, ano após ano, sob a forma de dois ramos anormais, dois extraviados rebentos do tronco da magia, o Espiritismo e a Igreja Romana. Frequentemente os fatos emergem da ficção, qual uma enorme boa constrictor. O erro, em todas as suas modalidades, envolve a humanidade tentando estrangular com seus anéis mortíferos toda a aspiração para a verdade, toda a ânsia de luz. Mas o erro só é poderoso na superfície, porque a natureza oculta circunda o globo em todos os sentidos, sem que o mais escuro recanto esteja privado de sua presença. E, seja pelo fenômeno ou pelo milagre, pelo instrumento do espírito ou pelo báculo do bispo, o ocultismo triunfará antes que a nossa era alcance o tríplice centenário de Shani, Saturno, do ciclo ocidental na Europa, ou seja, antes de terminar o século XXI. Com isso aqui, a doutrina secreta procura chamar a nossa atenção para esses dois grandes instrumentos da magia, embora ela diga que eles estejam desviados. Um que é o movimento do Espiritismo e o outro que é o movimento da Igreja Católica. São duas forças poderosíssimas no planeta que trabalham e operam com as forças mágicas. Então aqui há uma previsão de que até o final do século XXI o ocultismo estará triunfante no planeta Terra. Quando menos se esperar, a verdadeira sabedoria ressurgirá para humilhar a arrogante presunção de nossa época e provar que a fraternidade secreta não pereceu com os filaletos da última escola eclética, que a gnose continua a florescer na Terra e seus discípulos são numerosos.
ainda que permaneçam ignorados. Tudo isso pode ser levado a cabo por um ou vários dos grandes mestres que visitam a Europa. Então serão confundidos os pretensos intérpretes e os detratores da magia. Tais fraternidades secretas têm sido mencionadas por autores bastante conhecidos, e a eles se refere a Enciclopédia Real Maçônica de Mackenzie. Os discípulos tinham os seguintes objetivos. Primeiro, os discípulos estavam organizados em graus ou níveis de progressiva aprendizagem sujeitos ao sigilo a que se obrigavam por juramento. Está na Doutrina Secreta, volume 5, página 235. Não, 285. Parece até um bispo consultando o missal, né? 285. Vamos ver lá aqui. É o capítulo 34. O capítulo, a numeração da página ali está equivocada, não é 285 não, é 288. Então eles estavam organizados em graus ou níveis de progressiva aprendizagem sujeitos ao sigilo a que se obrigavam por juramento. Isso lembra todas as tradições iniciáticas, todas as escolas iniciáticas do passado e as do presente, sejam elas ostensivamente da direita ou da esquerda, todas elas se organizam, se estruturam em graus, de modo que aquele que é candidato ao seu treinamento é submetido a uma série de investigações. Primeiro, a investigação da sua vida particular, da sua vida pública, para que, no caso da direita, não se lhe permita expor, né, uma vida moral contaminada. Procura-se saber se tem uma profissão digna, se tem autonomia para sobreviver financeiramente, se não tem viciações. Essa é a investigação social do candidato, antes de ser admitido ao processo de iniciação. Aí faz-se uma investigação dita social, uma investigação privada. O candidato nem está sabendo, pelo menos teoricamente, né? Ele não está nem sabendo que sua vida está sob investigação acurada. Procuram saber junto à vizinhança, professores. Sim, faz o levantamento do personagem. Aí está se levantando o personagem na sociedade em que ele vive. Personagem físico e psicológico também. Se é dado a viciações, se já cometeu algum delito, se já foi condenado pela sociedade, porque a escola iniciática quer se resguardar na escolha e na aceitação de alguém que queira ter acesso às suas informações e ao seu processo de aperfeiçoamento interior. Então, depois que é aprovada a sua vida social,
seu comportamento, o personagem externo, né? É o externo, está sendo investigado o externo. Aí ele vai ser admitido. E é nesse processo de admissão que as escolas, então, têm seus diversos procedimentos de testamento, ou de testar, ou de submeter a rigorosa exigência, as reações psicológicas do candidato já dentro do grupo. Então há provas para ele ter acesso àquilo que se chamaria o primeiro grau daquela instituição. Eu só posso dar os exemplos das escolas iniciáticas que já divulgaram esses acessos, né? Então, a mais tradicional delas, a mais usual, é a maçonaria. Ela se organiza numa estrutura de graus e já divulgou, ela não oculta esse trabalho, de modo que o que eu vou lhes dizer já é de conhecimento público mesmo. Então, o candidato é submetido à prova de iniciação para ser apresentado aos elementos da natureza, as suas reações, o que, teoricamente, os examinadores estão acompanhando é a reação psicológica do candidato diante das provas objetivas a que ele é submetido sem ver. Ele não sabe o que é, ele não sabe qual é a prova, ele não sabe qual é o teste a que vai ser submetido. Se foi aprovado, não tem problema nenhum. Pelo menos teoricamente eu não tenho informação nenhuma dessas escolas de que tenha havido reprovação de um candidato já submetido a provas do primeiro grau, para ter acesso ao primeiro grau. É possível que na outra escola iniciática também muito conhecida, e que todo mundo tem acesso às suas informações, que é a Igreja Católica, a ordenação de um sacerdote, todo mundo sabe como é que se processa. Ele primeiro tem que fazer o seminário menor, seminário maior, são 11 anos de estudos, né? Depois ele vai fazer a carreira de sacerdotal, que aí sim é a consumação do processo iniciático. Então, para ser um diácono, ele é submetido a provas, tem a noite de recolhimento, de meditação, enfim, vai todo aquele processo, depois ele é aprovado, é admitido. Também não conheço nenhum caso de rejeição da Igreja Católica ao candidato, né, ao sacerdócio. Depois ele percorre os outros graus, de subdiácono ele vai ao diaconato, do diaconato, enfim, ele vai ao terceiro grau, que é o sacerdote. Também essa eu conheço de perto, também não vou entrar nos detalhes, porque estaria violando o sigilo que me foi pedido diante daqueles procedimentos todos. Mas também semelhante processo ocorre nas escolas iniciáticas. Eu não vou dizer que sejam inteiramente da sinistra, algumas são da sinistra, outras são meio marrons e algumas esbranquiçadas, mas não totalmente da direita, né? Mas também o procedimento é semelhante ao recolhimento do candidato. Estou me reportando aqui ao processo iniciático na tradição afro-brasileira, chamado candomblé. Então há um procedimento iniciático rigoroso, muito rigoroso mesmo. Há provas terríveis, né, a que o candidato é submetido para ser admitido como filho ou filha de santo, né? Há todo um procedimento, há a imposição das mãos na cabeça, há um trabalho todo feito no chakra coronário, que corresponde mais ou menos à tonsura do candidato a sacerdote, no momento em que ele é confirmado para o terceiro grau, que é o sacerdote. Aí tem aquele processo todo da raspagem para fazer a tonsura, onde presumida, que é também na altura do chakra coronário, por onde presumidamente vai receber a inspiração do Divino Espírito Santo, né? Daí para frente como sacerdote. E uma vez sacerdote, diz a tradição iniciática da igreja, sacerdote para o resto da vida, mesmo que ele abandone de vez o seu compromisso. Ele é sacerdote em qualquer lugar onde precisar de um sacerdote, mesmo que ele não esteja ligado às práticas
ele pode assumir a posição de aplicar os sacramentos a quem está precisando, se não tiver um outro sacerdote na proximidade. Porque ele é sacerdote, ele foi um iniciado, então ele tem autoridade para esse procedimento. Então o mesmo acontece, né, no rito maçônico. Uma vez que ele alcança, pelos processos internos, o terceiro grau, que é o grau lá de mestre, né, que diz que ele está ressurrecto, e toda a iniciação maçônica é trabalhada em cima de uma tradição hebraica, né? Toda ela baseada em textos do Antigo Testamento, e a ideia toda gira em cima de um misterioso templo, o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, e por aí vai o trabalho todo. Quando ele chega ao ápice da sua iniciação, que é a promoção a mestre, aí disse que ele é mestre para o resto da vida. Aí ele tem autoridade para usar a simbologia, os aventais, a roupagem, os códigos, as senhas, e para o resto de sua existência, mesmo que saia da maçonaria, ele será sempre um mestre maçom. Mesmo que a renegue, nunca deixará de ser um mestre maçom, porque passou por todo aquele processo. Teoricamente, é um processo iniciático. Depois tem os graus filosóficos superiores, né, da maçonaria, que em algumas do rito escocês antigo e aceito vai até o 33º, em outras, como Mizraim, vai até o 90º grau. Enfim, há uma infinidade de graus aí, mas já são mais superposições filosóficas de estudos, né? Mesmo no rito escocês antigo e aceito, você tem um grau que é considerado o mais lindo de todos os graus filosóficos da maçonaria, que é o grau 18, do Cavaleiro Rosa Cruz, que aí tenta fazer a ligação da escola iniciática maçônica com a dos templários antigos, da ordem dos templários antigos, do pensamento cristão, pós-cristão. Isso tudo é o que eu estou autorizado a dizer, pelo meu eu superior. Você pode dizer isso aí que você não está. Eu fiz juramento, mas isso aí, não estou violando. Até agora vocês não receberam informação nenhuma sobre o que é que se passa lá dentro, como é que é feito isso, etc. Eu não sou doido de abrir. Não que vá acontecer alguma coisa ali, porque eu estarei traindo o meu ser verdadeiro. Meu juramento é a ele, não a uma pessoa. Bom, não quero com isso dizer que eu sou iniciado, não, por favor. Por favor, não confunda, eu estou falando isso externamente. Eu até prefiro usar a expressão os pequenos mistérios, os mistérios do mundo onde eu vivo. Esses estão aí à disposição de todos, então eu trabalho com eles. Os verdadeiros e profundos mistérios, por amor de Deus, não pensem que eu estou adentrando neles, não, porque não estou, não. Eu continuo gostando do mundo em que eu vivo. Ainda estou amarrado a ele. Ainda não tenho coragem suficiente para me desvincular e tomar o centro verdadeiro, o meu centro laia, para me render e me submeter. É preciso muita coragem, muita decisão, e eu confesso que eu acho que nessa encarnação só um milagre me levará até lá. Em todo caso, vamos ver. Então isso seriam os graus da organização progressiva dos filalétios. Na medida em que o candidato vai ascendendo aos graus superiores, ele vai se assenhoreando de outras informações mais complexas. A gente podia até dizer assim, no primeiro grau, ele vai aprender a ferramenta da linguagem ouvindo. A escola iniciática pitagórica e os neopitagóricos, de que há exemplo aqui no Brasil, com a escola de Nova Crotona do Paraná, que foi fundada por Dario Veloso, o saudoso Dario Veloso. Eu não o conheci, mas eu digo saudoso porque ele teve uma ligação estreita com o fundador da Sociedade Teosófica e filiou-se à Sociedade Teosófica nos idos de 1910 a 1919,
para ajudar o general Raimundo Pinto Sailo a fundar a seção brasileira da Sociedade Teosófica. Então, Dario Veloso tinha um movimento que ele era um iniciado na escola pitagórica, então ele transpôs para o Brasil, especialmente para o Paraná, esse ideal da escola pitagórica e criou um movimento chamado Nova Crotona. E lá eles têm esses ritos todos, também não vou entrar no mérito, nem assinalar, primeiro porque não sei, segundo, tem só as informações externas que alguns deles deixam passar. E, por exemplo, o primeiro grau na linhagem deles é de absoluto silêncio. O candidato, o neófito, não pia, só faz ouvir, atentar bem, porque as provas subsequentes serão cobrar dele o que ele viu, ouviu e aprendeu. Para só depois, então, no grau subsequente, que seria correspondendo à maçonaria ao grau de companheiro, ele tivesse autorização para começar a fazer perguntas e a discutir alguns temas. E só depois que chegasse ao terceiro grau, aprovado no segundo, é que ele alcançaria a plenitude do saber profundo daquela escola iniciática. Então esse era o objetivo também que inspirava os filalétios, né? Eu presumo que semelhante procedimento tenha inspirado os irmãos que lançaram, fundaram e sustentam os movimentos, as diversas escolas iniciáticas denominadas fraternidades rosacrucianas. Os filalétios tinham uma metodologia que era muito rigorosa. Então, eles trabalhavam com o objetivo de levar a mente dos seus discípulos a um ponto de exaltação, a um ponto de elevação que possibilitasse a contemplação daquilo que não fosse conhecido e que vinha do mundo mais superior. Então, na verdade, isto equivaleria aqui na exemplificação da sociedade teosófica às recomendações que são feitas pelos teósofos para que se exerça uma meditação, que essa meditação não seja voltada para as coisas do mundo, mas sim forçando a mente normal, que é a nossa mente do dia a dia, essa mente egoísta, quesevista, a exercitar-se no sentido de contemplar o invisível, contemplar o absoluto. Isso requer um certo treinamento. Daí as recomendações que eles faziam e impunham aos seus participantes de exercícios voltados exclusivamente para o aperfeiçoamento da exaltação mental. Trabalhar para mortificar ou reprimir os seus vícios e paixões. É um compromisso que era batalhado por eles no dia a dia. O que é que se passava lá dentro para poder ajudar a compreender quais eram as suas viciações. Eu presumo que isso seja semelhante ao procedimento que algumas confissões não católicas, mas da linha mais protestante, especialmente pessoal vinculado à Assembleia de Deus, de fazer a confissão pública, né? Os descendentes das confissões de João Batista Calvino, que impunham a confissão pública dos pecados diante de toda a assembleia religiosa, que era para mantê-los sob o controle de um coletivo presumidamente de padrão espiritual ou moral elevado. Então, eu presumo que tenha sido isso. Ele assume, né, na medida em que ele confessa
os seus equívocos, suas paixões, suas dificuldades, os outros estão sabendo e vão procurar ajudá-lo a superar. Algo parecido está começando a circular agora aqui no mundo em que vivemos, não em sociedade secreta, que são as terapias de grupo, né? Em que se reúnem as pessoas com as mesmas tendências viciosas e vão desabafando e tal, e sem censura, e forma como que um compromisso, né? Objetivo e subjetivo de ajuda mútua para superar aquele aspecto sombrio da sua vida. Talvez isso já seja o resultado da divulgação dessas ideias que vem dominando o mundo inteiro, de que não há barreira mais entre o invisível e o visível, cabendo ao estudioso conhecer esses fatos e talvez até ajudar essas comunidades, alcoólatras anônimos, neuróticos anônimos, todos os apaixonados, obcecados pelo trabalho, por sexo, tudo já tem movimentos sérios, com pessoas sérias que se reúnem para expressar suas dificuldades, porque sozinho ele não consegue resolver. Ele sozinho tem dificuldade de vencer determinados aspectos sombrios ou superar aquelas dificuldades. E encontrando pessoas que têm as mesmas tendências, é possível que ele, naquela solidariedade, com apoio moral, consiga manter-se pelo menos sóbrio ou equilibrado, pelo menos ainda em contato com aquele pequeno grupo. Mas ele está sóbrio, ele está equilibrado. Não pode, como diz uma das regras dos alcoólatras anônimos, deixar de estar vigiando. Porque cada dia, terminado o dia, sem ter tomado um alcoólico qualquer, uma gota sequer, ele tem que agradecer a Deus porque terminou mais um dia vitorioso. E se preparar para o dia seguinte, porque novamente vem a tentação. O lado sombrio vai continuar exigindo. Ele tem que estar batalhando, atento, evitar, possível, longe, distante no início, depois ele vai criar uma segunda natureza de tal modo forte que não mais deixará ele sucumbir. Ele sabe como trabalhar esse aspecto na natureza. E o objetivo das escolas iniciáticas, nesse terreno de repressão às paixões, é exatamente esse. Eu presumo que na escola dos Filalétios, essa exigência fosse cobrada não só em relação ao comportamento público do que estava participando lá do trabalho deles, mas sobretudo no coletivo que se reunia, cada um na sua câmara, do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, com seus problemas, porque senão não faria sentido, seria apenas uma sociedade mundana de filantropia, de auxílio mútuo. Aí não, aqui está se cuidando do ser psicológico. E o ser psicológico tem problemas que às vezes ele sozinho não consegue resolver. Não é uma psicoanálise não, é a confiança depositada nos seus companheiros de jornada para um ajudar o outro. Um vai, olha, eu encontrei dificuldade, eu não consigo meditar, vocês me desculpem, fecho o olho assim, só vem besteira na minha cabeça. Então aí o outro que já passou por semelhante estágio, pois é, quem sabe você tenta isso, você faz uma respiração mais lenta, não fique muito tempo porque vai dar sono. Aí, enfim, um vai ajudando o outro, não precisa a comunidade saber disso. É um trabalho que ele tem que fazer com o seu companheiro, aquele que ele escolheu como companheiro de jornada dentro daquela escola. E, evidentemente, espera-se que tenha um outro companheiro mais experimentado, né, nessas atividades, presumidamente mais experimentado, que possa ajudar nas dificuldades que as pessoas encontrem no trato do seu ser psicológico. Eu volto a insistir. Todo o processo iniciático é um processo de aprimoramento da vida psicológica, porque vai abrir as portas da percepção de um mundo inteiramente diferente daquele onde estamos habituados a conviver. E é preciso estar preparado, porque muitas surpresas poderão surgir. Algumas agradáveis
e outras até desagradáveis, que vai mexer com o lado sombrio. E o lado sombrio vai reagir para não ser dissolvido. Então perceberam qual é o projeto e qual é o objetivo dessa iniciação em qualquer escola. Você vai gradualmente aprendendo primeiro a ter o domínio sobre a sua pessoa. E sozinho não consegue. Ele tem que ter alguém com quem desabafar, o companheiro de jornada. Tem as mesmas dificuldades. Aí a recomendação também que surge em todas essas escolas, de que o candidato, aquele que está caminhando ali dentro, ele se habitue a escrever as suas impressões subjetivas daquilo que está passando no seu ser psicológico. O tipo de sonho que está insistentemente se apresentando durante o seu sono. Ele vai reler os registros. Quem tiver uma excelente memória não precisa registrar materialmente, pode registrar na memória. Se confia na memória, registre essas impressões na memória para depois fazer a revisão semanal. Poxa, essa semana, caramba, quanta asneirice, quanta besteira eu cometi que não devia ter cometido. Mas não é para combater, não é para reconhecer que houve desvio na rota. E aí, o que vai fazer para modificar esse desvio? Aí já é um diálogo interior entre ele e a sua própria consciência superior. Então, esse desvio tem que ser feito assim, essas observações. O diário é importante para quem não tem uma excelente memória. Vou abrir um parênteses também para explicar a vocês que há uma outra escola iniciática dentro da Igreja Católica, muito importantíssima, fundada por um ex-piloto da Panamérica, que depois de um acidente aéreo, ele que era um personagem bonito, riquíssimo, ficou muito rico, sempre quando ele fazia um festejo de aniversário, ele convidava os amigos para participarem, ele mandava os aviões, alugava os aviões para poder buscar os seus convidados, e ele não aceitava presente, ele é que presenteava os seus convivas. Você vê o calibre e o nível econômico-financeiro do personagem. Thomas Merton, o nome dele. Thomas Merton. Merton. De repente ele sumiu do cenário. Ninguém sabe, embora ele tenha depois descrito mais ou menos as dificuldades dele, ele sumiu do cenário e apareceu mais adiante fundando uma ordem religiosa dentro da linha da Igreja Católica. A ordem dos trapistas. Trapistas. Nessa ordem, há exercícios e recomendações para aquele que quer ingressar nela. Primeiro, de ser efetivamente abstinência de alcoólicos, não comer carne, não ter relações sexuais, ser um eunuco límpido e puro de ponta a ponta. Segundo, eles professam o voto de silêncio. Não conversam, não falam uns com os outros. Silêncio absoluto. Terceiro, ele só conversa e só discute com ele mesmo num diário que é obrigado a escrever. Se ele morrer, ele está no mosteiro, né? Se ele morrer, os seus companheiros, os outros monges, pegam o seu diário e o sepultam no muro. Colocam no muro e fecham o muro. Aquilo é o pedaço dele que restou, que ficou, que não interessa a ninguém. Bom, vejam vocês que Thomas Merton, com essa girada de 180 graus na vida dele, terminou criando uma ordem que é importantíssima, veio a ser a mais importante ponto de ligação entre o budismo e o catolicismo. Ele foi que serviu
de intermediário entre as negociações entre as diversas linhas budistas de monges e mosteiros com a catolicidade. Porque de monge para monge, os budistas iriam confiar mais num que tem voto de silêncio e que levava uma vida semelhante a deles, de devoção a uma causa e de vida ética e psicológica absolutamente límpida diante da presença do Altíssimo. Fecha o parênteses, estão observando o que é um processo iniciático, nas várias linhas. Ele vai modificar, se não inteiramente, pelo menos parcialmente, o ser psicológico. No Brasil, nós tivemos um exemplo também de um outro piloto que teve um acidente. Depois desse acidente, ele sumiu do mapa e apareceu depois até com um nome diferente. Vocês devem ter ouvido falar nesse personagem, lá no Rio de Janeiro. Mas ele criou uma ordem mística, ele chamava-se Iocanaan. Ele adotou o nome simbólico de Iocanaan. E foi ele que levou todos os seus seguidores lá do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, é um edifício imenso. Eles tinham práticas de magia, ritualismos, etc., sempre voltados para ajudar os mais miseráveis, com passes, com isso, com aquilo, enfim. E usavam os mantos como se fossem sacerdotes. Quando a capital da República saiu do Rio de Janeiro para Brasília, Iocanaan pegou a sua comunidade inteirinha e se deslocou para Brasília. Não me pergunte o que é que ele foi fazer lá, se ele recebeu alguma inspiração, se esse era o caminho dele ou não. Ele passou por um processo depois do desastre aéreo, que ele sobreviveu, né? E deu essa modificação também de 180 graus em sua vida. Às vezes o karma, no seu decreto, tem caminhos que a gente nem faz ideia do que é que vem pela frente. Não estou dizendo que ele esteja certo ou errado, nem aprovando. Foi a escolha dele e o movimento dele ainda está lá em Brasília. Não tem mais a pujança, a força que existia na época em que ele estava encarnado. E ainda era exigido, na sua metodologia, a sobriedade, que é o equilíbrio, né? Em todas as suas ações, todos os seus movimentos, toda a sua atuação, lá dentro e fora. A doutrina secreta, neste capítulo do volume 5, ela registra alguns personagens do cristianismo, do movimento pós-cristão, que estiveram ligados, personagens importantes da Igreja Católica que estiveram vinculados à Academia dos Filalétios, quer dizer, que seguiam essa linha de pensamento e se submetiam a essas regras ritualísticas e procedimentais. Eu posso lhes dizer, dado como exemplo, Porfírio. Posso lhes dar como exemplo Clemente de Alexandria, que é chamado São Clemente de Alexandria pela Igreja, que são nomes de peso, Orígenes, nomes de peso no pensamento doutrinário da Igreja Católica. Eles são até classificados na história da Igreja Católica como os patriarcas da catolicidade, porque a literatura por eles produzida nesse período foi importantíssima para sedimentar o pensamento doutrinário da Igreja Católica. Mas a invigilância registra aqui que a invigilância ou o assodamento de alguns membros da Academia dos Filalétios, o entusiasmo às vezes faz com que a gente cometa atos de desatino, né? Está tão entusiasmado com aquela beleza que resolve abrir a guarda e trazer gente, ajudar um amigo, um parente e ter acesso àquelas informações. E isso é um equívoco muito grande do iniciado. Se o que ele recebeu
É só intervalo. Não é para acabar, não. Que ele recebeu informações sigilosas, que ele jurou mantê-las em segredo no seu coração, a ele não cabe revelar a ninguém, nem a pessoa mais próxima dele. Sigilo absoluto, mesmo que isso gere conflitos pessoais ou familiares. Não importa, não importa o que é que eu estou fazendo lá. Até abrindo aqui outro exemplo, a tradição maçônica brincava muito, pelo menos lá em Sergipe, na loja maçônica, na loja Cotinguiba, lá de Aracaju. Meu pai foi maçom, então quando a gente perguntava, pai, finalmente o que é que passava lá? Não, lá a gente, é verdade que tinha o bode lá que vira o retrato. Tudo isso existe lá e não existe ao mesmo tempo, pronto. E daí não avançava. Você quer que eu vire o bode lá? Está virado. Se não quiser, também não vai virar. Então fica tudo assim numa áurea de mistério e tal. Porque ele não abre a guarda, não pode abrir. Ele fez o juramento, jurou. Meu pai, inclusive, afastou-se da maçonaria por pressão da minha mãe, que tinha se convertido à catolicidade, e o confessor dela ficava no calcanhar cobrando dela que tinha que levar o marido, que maçonaria é do diabo, tal. Ela, coitada, ela tanto impacientou e ele, como todo bom marido apaixonado pela mulher, terminou cedendo e se desligou da maçonaria. E para acompanhar a mulher, ele passou a ser católico, né? Frequentando, mas sempre mantendo aqueles princípios e era respeitado como sendo sempre maçom. A igreja não aceitava. Até hoje não aceita. Ela não tem separado. Bom, é o conflito entre escolas iniciáticas e tal. De repente a igreja fecha porque ela tem um projeto próprio que a aproxima, por isso, do aspecto da sinistralidade, né? Ela quer guerrear, ela é guerreira. Não admite, é ciumenta, não admite concorrente. Pronto, acabou. Isso é uma das características da ala sinistra. É diferente da ala branca. A ala branca, se surgiu outra escola, ela até aplaude, né? Que bom que vocês conseguiram abrir aí um grupo de estudos, etc. Que beleza, prossigam. Não entrem em conflito, não há conflito. Agora a sinistra, a mãozinha assim, as garrinhas, né? Para segurar, separar, meu grupo não pode ir no seu, acabou. Bom, aí o que aconteceu com os filaléticos foi exatamente essa hipótese. O entusiasmo, ou provavelmente até intencionalmente alguns membros, começaram a levar para dentro da academia pessoas que não tinham ou não possuíam as características externas que ela cobrava e falseavam as informações, ou passaram a falsear as informações lá dentro. O fato é que algumas pessoas traíram os compromissos assumidos e começaram a levar os ensinamentos, as experiências para dentro da Igreja Católica. E aí dentro da Igreja Católica começou a surgir um movimento para neutralizar a ação que eles consideravam nefasta dos acadêmicos filaléticos, porque estariam solapando a doutrina básica da Igreja de que o Cristo era o Deus encarnado. E os filaléticos não admitiam isso. Eles admitiam a presença do Cristo ou do Cristo dentro do ser humano, do coração dele. Aí o conflito estava estabelecido, e desse conflito, o braço armado, que é o braço sinistro da história da igreja, o braço armado, começou a perseguir na vida pública todos os acadêmicos que ela identificava, os filaléticos, e eles passaram a ser eliminados. Alguns foram até assassinados. E a academia terminou morrendo, desaparecendo do cenário, bem posterior. Mas o curioso nisso tudo é que a doutrina secreta, neste mesmo capítulo e neste mesmo teor, ela assegura que a sociedade teosófica
é a sucessora da Academia dos Filaléfios. Aí eu me perguntava, desafiando, né? Ó, sucessor é herdeiro. Herdeiro na linguagem teosófica é o reencarnante. Ele foi lá e está aqui novamente. Então, a sociedade teosófica seria a reencarnação da Academia Neoplatônica dos Filalétios da Alexandria. Se diz que ela é sucessora até onde, até quando e como. Ora, se é a sucessora, significa o quê? Que a sociedade teosófica, primeiro, sem sombra de dúvida, deve ser uma escola iniciática. A primeira conclusão, sucessora, recebeu o seu patrimônio, é a herdeira, então é herdeira como escola iniciática. Aí a segunda questão, se é herdeira como escola iniciática, que tipo de escola iniciática será a sociedade teosófica? Uma vez que ela não tem rituais, ela não tem sacerdotes, ela não tem hierofantes, não tem gurus, não admite, e o seu primeiro objetivo é distribuir os conhecimentos à mão cheia ao mundo inteiro. Que diabo de escola iniciática é essa? Diferentemente da sua originária Academia dos Filalétios, que era manter o segredo. Então a sociedade teosófica de saída disse, olha, não tem segredo. Então não vou concorrer com sinistra nenhuma. Aqui à disposição, no livro, quem quiser pesquisa, se quiser usar para fortalecer o seu eu inferior, use, o problema é seu, não é da sociedade. O trabalho está aí, está divulgado, não tem mais segredo nenhum. Bom, aí e qual é então, quais são as características que teria essa escola iniciática dita sociedade teosófica? Não há, na sociedade teosófica, não há graus iniciáticos, não há hierarquias, não há exigências outras a não ser o de assumir o compromisso de trabalhar pela fraternidade universal. Essa é a característica fundamental dessa grande sociedade teosófica, que para mim é uma escola iniciática. Só tem um compromisso a ser assumido pelo interessado ou candidato, que é o primeiro objetivo da sociedade: trabalhar pela fraternidade universal, sem distinção de raça, idade, sexo, cor, classe, casta ou quaisquer posições. E o Conselho Mundial da Sociedade Teosófica estabeleceu como regra, com base nesse princípio e nas informações da doutrina secreta sobre a não aceitação das informações teosóficas de quaisquer autores como sendo autoridade no assunto. Que a senhora Blavatsky sempre assinalou que era preciso que um Dian Chohan, uma grande autoridade espiritual de outro plano, escrevesse uma obra de ponta a ponta para que ela não estivesse cheia de erros ou equívocos ou se sujeitasse a interpretações as mais diversas. E como nenhum deles escreveu, então qualquer obra, inclusive a doutrina secreta, como ela própria asseverou, está sujeita ao crivo, à restrição, à complementação, à contestação de quem quer que seja. Então a única exigência é trabalhar para estabelecer na Terra a fraternidade universal. Aceita este compromisso, já está naquilo que eu tenho chamado a escola iniciática teosófica. O resto é resto. Ok? Nós temos então aqui dentro das nossas lojas grupos de estudos de simpatizantes, observar com rigor esse primeiro objetivo. Não há um pensamento de uniformidade de entendimento. Não há proposição de teses a serem aceitas. A sociedade teosófica não é nem academia filosófica,
nem escola religiosa, nem academia científica. Ela é um aglomerado de pessoas interessadas em aprender a trabalhar pela humanidade. Daí que espera-se, e tem sido assim, já desde a fundação da sociedade, a participação de pessoas de vários credos, várias ideologias e, pasmem, até mesmo antirreencarnacionistas, como eu cheguei a conhecer no Rio de Janeiro. Era uma inteligência fulgurante, mas que não admitia a ideia de reencarnação. E foi membro da sociedade, devotado, trabalhador e tudo. Só que essa história de reencarnação aí é balela, é crença. E acabou tudo bem. Mas está lá, está trabalhando ao lado, é diferente, é diferente. É importante trabalharmos juntos? Vamos trabalhar juntos, apesar das diferenças e das divergências. Então essa é a característica desta sociedade. E o Conselho Mundial estabeleceu como regra de que a ninguém é impedido usar da palavra. A ninguém é impedido, dentro da loja de um grupo de estudos, formular questões ou apresentar os seus pontos de vista. E também a ninguém é permitido ou ninguém está autorizado a rejeitar ou a recusar a contribuição de perguntas, respostas ou contestações de outros participantes dos trabalhos. Apenas recomendo ao Conselho, em nome da liberdade de pensamento, da livre investigação, defenda veementemente esse seu direito, com respeito, dignidade e elegância. Apenas essa exigência que o Conselho impõe. Não se impede de haver divergências. Às vezes a nossa personalidade é muito guerreira, né? Muito aguerrida, muito apegada às suas ideias, às suas particularidades, e quer impor aos outros como se fosse uma verdade. Não, é uma proposta, ele é que entendeu assim, é viável e não é viável. Eu já tenho outro entendimento. Ótimo. Então vamos continuar trabalhando juntos. Porque isto é o que enriquece o inconsciente coletivo da nossa alma grupo humana. A esse propósito, lembro que o grande instrutor Krishnamurti havia asseverado em diálogos com o cientista David Bohm que a humanidade é mais unida no inconsciente do que no consciente. Unida no inconsciente do que no consciente. Então nós temos que trabalhar o inconsciente coletivo da nossa alma grupo. Como? Estudando essas ideias, empurrando essas ideias para o inconsciente coletivo, batendo, rebatendo, estudando, conversando, porque dessas formas, pensamentos que vão surgindo, elas vão penetrando nesse inconsciente coletivo, e uma pessoa aqui, a outra lá na Conchichina, a outra lá no Japão, a outra lá na África, capta as impressões de seu inconsciente coletivo, que está no inconsciente geral da humanidade, capta essas informações e, quem sabe, aí desperta para outros caminhos, outras possibilidades. Esse é o trabalho da Sociedade Teosófica. Então, nessa direção, o que se espera é que, se a Sociedade Teosófica é sucessora da escola iniciática dos Filalétios, dentro dos subsídios ofertados pela doutrina secreta, ela oferece aos seus membros a possibilidade de obter a iniciação teórica do ocultismo, mediante o estudo perseverante e comparado da ciência, filosofia e religião. Isso significa que todos os arcabouços de todas as tradições ditas esotéricas, ocultas, que estão sob a denominação de ocultismo, seja oriental, seja ocidental, eles estão transcritos, esclarecidos dentro da doutrina secreta. Cabe à Sociedade Teosófica, através dos seus estudos, dos seus membros, conhecerem isso tudo, inclusive para conversar com pessoas de outras escolas iniciáticas. Saber que há um denominador comum nesse inconsciente coletivo, que são exatamente essas regras de retidão, de pureza, de luta para dominar as suas paixões, o seu eu inferior, e a rendição ao seu verdadeiro ser, que é o seu eu superior. Esse é o trabalho da Sociedade Teosófica. E essa é
a realização máxima do verdadeiro ocultismo. Então, esse estudo, que é o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, o primeiro é a fraternidade. Ninguém é obrigado a estudar. O membro da Sociedade Teosófica não está obrigado a estudar absolutamente nenhuma obra teosófica. Isso deve partir dele próprio. Ele tem interesse em querer saber. Pergunta, ele é um peregrino, quero saber isso, quero... Aí os outros irmãos já leram, já têm informações, começam a orientá-lo na seleção dos livros textos e até mesmo a caminhar dentro dos labirintos da doutrina secreta. Mas o segundo objetivo, que é estudar ou fomentar o estudo comparado de ciência, filosofia e religião. Esse sim, esse vai levar aos arcanos teóricos do ocultismo, que só se pode mergulhar no ocultismo se você fizer um estudo metódico, comparando o que diz a ciência com o que diz a filosofia e com o que apresenta a mitologia, o ideário, as parábolas ou as mensagens dos grandes místicos das religiões tradicionais. Esse é o segundo objetivo. Então, quando se pega, a título de exemplo, a concepção do cosmos, da manifestação do mundo, ainda que admitindo-se como válida a tese dos monoteístas, de que foi Deus o supremo criador do universo, etc., aí pega-se o Antigo Testamento, no primeiro capítulo do livro Gênesis de Moisés, ele lá começa já dizendo, no princípio eram trevas, e as trevas pairavam sobre a face do abismo. Isso é puramente oculto, isso é puramente simbólico. Ele está querendo com isso aí dizer, quando você faz um estudo comparado, que tem amparo na ideia de que é inseparável a luz das trevas. Por quê? Porque logo em seguida diz, e Deus disse, faça-se a luz, fiat lux. E a luz foi feita, e separou então o mundo em luz e trevas. Aí vem a ciência, aí o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, o que é que diz a ciência sobre isso? Eles estão aí pesquisando esse bóson de Higgs que está sendo perseguido pelos físicos, que há séculos criaram um modelo de experimento, de mensuração do universo, da matéria do universo. Eles estavam dependendo desse experimento do bóson de Higgs, que significava que na velocidade dos dois fachos de luz, nossos feixes de luz, se batendo, se repetisse a problemática, ou o fenômeno daquele número na criação de subprodutos, eles teriam comprovado a ideia de que, possivelmente, a formação do universo surgiu de um choque igual a esse do bóson de Higgs. Duas forças aparentemente opostas, ao se chocarem, criam novas forças e a partir dessas novas forças começam a surgir as formas até chegarem aos planetas e até chegarem à nossa humanidade. Isso é puro ocultismo, isso é pura teosofia no campo da física quântica. Então vejam que a importância de fazer esse estudo comparado. Aí quando você vai buscar, e o que é que a filosofia fala sobre isso? Aí ontem até uma irmã aqui que nos assistia ontem lembrou bem que ela ficou intrigada com a nossa menção sobre a mônada. Ela disse, a mônada eu conheço essa palavra que eu já li. Aí quando tem a ver com Leibniz, filósofo, tem, a senhora Blavatsky, inclusive na Doutrina Secreta, no primeiro volume, ela transcreve alguns textos da obra A Mônada de Leibniz para comprovar que a filosofia tinha chegado por outros caminhos à mesma ideia da unidade indivisível da vida. Então, esse aqui é o objetivo segundo da Sociedade Teosófica. Ele vai dar uma instrumentação teórica, uma instrumentação que aumenta a confiança do estudante em continuar suas pesquisas, porque em qualquer parte do mundo, no passado, no presente e provavelmente no futuro, será tudo semelhante, tudo igual, porque comprovado pela religião, pela ciência ou pela filosofia. Ela possibilita também,
Isso tudo sou eu que estou lhes dizendo. Não tem nada escrito a propósito dessa temática B. Sou eu que concluí como necessidade de aprimorar essa proposta de que há um elo de ligação que conduz à iniciação da pessoa, pois se a Sociedade Teosófica foi fundada com esse objetivo e apresentada a doutrina secreta, teria sido inútil a apresentação da doutrina secreta se não conduzisse as pessoas àquilo que é o essencial dela, que é o despertar do verdadeiro ser que está adormecido, ignorado no fundo dos nossos corações. Então, se vai descobrir e despertar, isso passa por um processo iniciático, queiramos ou não. Então, o livro é iniciático. A Sociedade Teosófica é uma escola iniciática, mas não tem graus, não tem instrutores, não tem iniciadores. Vocês vão verificar amanhã, dentro da nossa linha de investigação, só existe um só e único iniciador. Não, ela possibilita essa iniciação prática individual, mediante exercícios de meditação que possibilitem ultrapassar os limites formais do cérebro. Por que aqui estamos propondo essa ideia? Porque, com base até nas recentes conclusões e investigações da neurociência, o nosso cérebro continua evoluindo, ele não parou. Existem possibilidades dentro do cérebro que nós não conseguimos ainda despertá-las, abrir todas as possibilidades de que o cérebro é detentor. Ele é como se fosse, usando analogicamente o exemplo da ciência da computação, o nosso cérebro é como se fosse o hardware. Ele é um aparelho que foi construído e está sendo evoluído, está evolucionando por obra e graça dessas forças da quarta ordem do planeta, que cria, constrói, renova, aperfeiçoa. O corpo físico é como se fosse um instrumento, o templo, onde se encontra a sede, que é o santuário, onde a mônada vai se assentar um dia, tranquila e conscientemente. E isso requer um aperfeiçoamento desse corpo como um templo futuro de recepção da mônada. E o comandante em chefe desse corpo, como eu lhes disse na vez passada, é o cérebro. Ele é que dirige, ele é que coordena, ele é o poder planejador, diretor, controlador, supervisor de todo o processo do corpo físico. Então a evolução dele, se correta, afirmativa da neurociência, está abrindo a possibilidade de nós termos vários tipos de percepções, de conhecimentos que não são mais os comuns e os usuais na nossa comunidade normal. Então, é imperioso que o cérebro vá abrindo, se aperfeiçoando, de modo que possa captar impressões, seja diretamente, seja por intuição, de algo que é indescritível pela mente concreta, que é a que tem cuidado até agora do nosso cérebro. Então, o exercício da meditação, não importa qual é a escola de meditação. Só na linha indiana você tem várias escolas de yoga. Você escolhe a que você quiser. Na cristandade você tem várias escolas que eles chamam escolas de oração. A própria Igreja Católica já tem as suas escolas de yoga. Há várias pastorais, várias igrejas que têm a prática e o exercício de yoga dentro dos seus templos. Então, a coisa toda está caminhando para a ideia de que através do exercício meditativo, a gente comece a habituar o cérebro a decodificar o invisível, o absoluto, o abstrato, diferentemente dos padrões normais a que ele está habituado. O padrão normal é aquele padrão que ouve, vê, sente o perfume, o olfato, o paladar e o tato. Fora desses padrões, o cérebro balança e diz, não conheço, não reconheço. Isso aí me assusta. Fujo disso.
Eu estou sentindo algo estranho, algo esquisito. Vou procurar logo o psicólogo, o médico, porque não sei o que diabo é isso. Ele pede logo socorro a alguém de fora quando alguma coisa nova começa a bater a porta dele, as portas da percepção. E isso é de suma importância, porque é o único instrumento de que dispõe a mente concreta e a mente abstrata para atuar nesse mundo todo onde nós estamos. Ele é o nosso instrumental de trabalho. Mas há também linhas meditativas que se aproximam mais daquela ideia do budismo filosófico. É a linha que foi aberta e está divulgada ao mundo inteiro, foi divulgada ao mundo inteiro pela palavra do Krishnamurti. Você não precisa se recolher, fechar os olhos e ficar navegando no desconhecido. Porque se você estiver atento a todo instante, a toda hora, ao movimento dos seus olhos, para onde o seu pensamento está se dirigindo, você sabendo compreender que aquilo é um jogo do pensamento, é apenas uma miragem no espelho, você está atento e consciente, você está meditando. É outra linha. É outra linha. Porque se está atento, por exemplo, no momento em que nós homens, no momento que estamos nos barbeando, se estamos inteiramente voltados para o ato de barbear, podem estar certos que não vai ter corte nenhum no rosto. Mas se eu estou fazendo a barba, a lâmina afiada, e de repente me vem o pensamento da dívida que eu tenho que pagar, não tenha dúvida que alguma coisa errada, equivocada vai acontecer no meu rosto. Vai dar um corte. O mesmo passa com a mulher, que na hora está fazendo unha. Está fazendo unha, ao invés de estar atento a cada movimento, aí de repente o pensamento louco volta lá para um problema do filho ou da filha, aí pegou um bifezinho na unha. Essas coisas todas remetem à ideia da importância da meditação, porque treina o cérebro a trabalhar tranquilamente, firmemente naquilo que ele se propôs fazer, e não ficar feito o doido da casa, correndo de um lado para o outro, porque isso é que leva a uma dissociação entre o pensamento, a ação e a vontade. Então, o papel da meditação é disciplinar o cérebro para que ele possa ter capacidade de perceber muitas coisas. A propósito, depois eu vou remeter para vocês, se vocês já não receberam. Eu recebi ontem por e-mail, que me foi remetido por Sérgio Augusto, repassado pelo Sérgio Augusto, de um trabalho que o irmão Raul Branco, que vocês conhecem, teria transmitido a ele sobre Jung, Carl Gustav Jung, que nos idos de 1944, por aí assim, ele deixou isso escrito no depoimento dele, nas memórias dele. Ele teve uma experiência fabulosa, extrasensorial, extracerebral, e ele descreve aquilo como sendo... Ele não queria nem voltar para o corpo. Não queria. Ele teve uma enfermidade séria, ia fazer uma cirurgia que foi feita, e durante aquele momento ele navegou, ele esteve na alta atmosfera, ele via a terra, via lá embaixo, via amigos, etc. e tal, e ele achou que estava tão bem, que disse, eu não vou voltar mais não, vou ficar por aqui mesmo. Mas o cirurgião fez com que ele voltasse. E isso é depoimento dele. Estou citando isso para mostrar as possibilidades do cérebro. E quando ele voltou, depois ele descobriu que era imperioso que ele voltasse, porque do retorno dele dependia a morte do seu médico. E depois que ele foi salvo, retornou ao corpo. Dias depois, o cirurgião foi acometido de um mal súbito, foi internado, passou por uma cirurgia e desencarnou. Isso tudo ele viu quando estava sob o efeito da anestesia em outras esferas desse espaço infinito. Estou lhe citando isso para mostrar as possibilidades de que dispõe o nosso cérebro. Um outro exemplo foi de um grande pesquisador de um livro, ele até publicou num livro chamado As Portas da Percepção, entre o Inferno e o Paraíso.
Está me falhando o nome dele agora. O diabo a gente vai envelhecendo, o cérebro também de vez em quando pega aquelas peças. Mas é muito conhecido, cientista, lidou muito com Krishnamurti, e ele escreveu essa obra em que ele resolveu fazer uma investigação sobre o estado alterado de consciência. Aldous Huxley, exatamente. Muito obrigado pela lembrança. Você vê como é que um codiscípulo ajuda o outro? Isso é importante. Aí ele escreveu essa obra no período em que estava em voga aquela fase dos hippies, né? Aquela alegria intensa da libertação de todos os valores tradicionais sob o efeito de drogas e tal. Então ele resolveu, como pesquisador, saber o que efetivamente existia por trás disso tudo. E submeteu-se ao risco de tomar a mescalina, e ao lado a esposa, o gravador, mais outro companheiro de pesquisa, para ir registrando todas as informações e reações. Ele estava sentado numa cadeira e foi drogado. E nessa droga ele passeou com detalhes na bainha da calça. Ele descrevia coisas lindas sobre a bainha da calça. Ele olhava assim para a estante dos livros, que beleza, a lombada do livro está crescendo, ela vem a mim com a luminosidade. Era um experimento de percepção extrasensorial. Mas ele não estava vendo, ele estava, tudo bem, não estava vendo, os outros que estavam ao lado dele não estavam, mas ele estava vendo. Ele estava com a percepção alterada. Então ele construiu aquela tese de que os santos que tinham visões na Idade Média, tinham essas visões porque eles usavam o cinto protetor, que o silício, né, amarrava no ventre, para não ser seduzido